Boa noite a todos, boa noite aos irmãos que nos acompanharão aí pela transmissão do YouTube também. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe também sua jornada, né, até aqui. Como sempre, iniciamos já os estudos, né, oramos sempre antes e damos início aqui com a transmissão pelo YouTube. Então, vamos dar sequência, irmãos, já trabalhamos semana passada capítulo 10, né? Um pouquinho mais curtinho. O de hoje também não é tão extenso, mas é um pouquinho mais complexo também, né? Aquilo que nós trabalhamos aí na semana passada. O vídeo já está aí, né? O Alan trouxe a mensagem da semana passada. Então os irmãos já têm aí a gravação para poder acompanhar. Hoje, irmãos, nós vamos caminhar aqui por Apocalipse. Nós vamos trabalhar todo o capítulo, né? Pela graça de Deus, creio que vamos conseguir aí, né, concluir o capítulo de hoje, né? Então, caso de repente estenda, né, eu vou controlando o horário aqui e aí nem que nós tenhamos aí de repente no próximo estudo, né, uma sequência a partir dessa, mas eu creio que vamos caminhar aí ainda em tempo. Então, Apocalipse capítulo 11. Vamos ler, né, o capítulo todo e depois nós vamos meditando versículo a versículo, apesar que eu não vou ler muitas vezes, né, novamente o versículo em si, mas nós vamos trabalhar ali pelas perícopes, né, que são esses trechos maiores. Inclusive hoje até dividi aí pelas perícopes, né? Então as ordens para medir o santuário de Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Aí nós temos as duas testemunhas mártires, né? Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos,
para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, irmãos, misericórdia, né? Um texto assim bem complexo, né? Se a gente for analisar, por isso que até falei do tempo, né? Eu dei uma enxugada aqui hoje, mas aos irmãos, né, que acompanham aqui pelo Meet poderão também anotar de repente a sua dúvida, já alguma coisa sobre o texto, e nós tentaremos aí também estar ao final, né, podendo ter ainda um tempo para conversar sobre o texto. Aqueles que acompanham, né, aqui pelo YouTube, nós vamos passar, né, mas também tem a possibilidade aí no YouTube também de você deixar aí sua pergunta nos comentários, né, e aí também a partir disso nós poderemos estar respondendo. Muitos comentaristas, irmãos, eles colocam que esse é o capítulo, né, mais difícil de Apocalipse, né, devido à sua complexidade, devido a vários simbolismos, né, a dificuldade de ter uma unanimidade entre os comentaristas, inclusive do meio reformado, né, eu vou até passar, né, por algumas possibilidades aqui, mas vou caminhar, né, por aquilo que eu entendo que seja a melhor interpretação, né, como é aquela que nós temos trabalhado desde o início, né, do estudo aqui de Apocalipse. Para contextualizar, como já foi trabalhado aqui o capítulo 10, né, o apóstolo João, ele come, né, um livrinho que nós vimos lá, doce em sua boca, né, no sentido da palavra de Deus, e amargo em seu estômago a sua mensagem de juízo e sofrimento, né? E aí imediatamente ele recebe uma comissão, que é dito para ele, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E aí vem o capítulo de número 11, né? Que é a primeira e principal profecia que cumpre essa ordem, né? Ele dá ainda o sentido daquele interlúdio, né, que o Alan trabalhou aí no vídeo passado, mas não necessariamente, né, dando sequência absoluta, né, mas fazendo parte ainda desse interlúdio, porque ele vai fechar aqui com a sétima trombeta, então é uma caminhada já para chegar, né, o que era o capítulo 10 como realmente uma pausa, um intervalo para falar uma coisa, assim como já aconteceu nos capítulos anteriores, para chegar num clímax, a gente vai ver que isso acontece no próprio capítulo 11, né? Ele chega, ele fala num contexto ali em cima, falando do santuário, depois ele dá as duas testemunhas, e aí logo já vem a sétima trombeta, fecha esse ciclo, né? Lembrando que fecha-se sempre no ciclo de 7, para depois abrir. E aí os irmãos vão ver que a partir de Apocalipse 12, nós vemos aí uma nova sessão, uma nova série e novas questões para serem desenroladas, mas numa perspectiva diferente daquela que a gente tem caminhado até agora. Então o capítulo 11, né, é a primeira e principal profecia que cumpre essa ordem. A visão se volta do céu para a terra, focando no destino do povo de Deus e seu testemunho profético, as duas testemunhas que a gente vai trabalhar aqui, em meio ao mundo hostil, revelando o conteúdo agridoce da mensagem que João acabara de digerir. Repito, ele vem nessa mesma levada, com a diferença que ele conclui, né, aqui no capítulo 11, porque ele vai ter ali o fechamento da sétima trombeta. Então, vamos lá, irmãos. A gente vai ver aqui primeiro, né, os versículos 1 e 2, né, a preservação e a natureza da igreja. Vou ler aqui o versículo, que essa parte está mais curtinha, né? A gente só vai encurtar um pouco a parte das testemunhas, mas eu creio que vai ficar claro para os irmãos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o Messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Então a primeira verdade aqui, irmãos, que o capítulo estabelece é dessa segurança, né? Por que é essa segurança? Porque a ideia ali, né, de medir, eu até circulei aqui, sublinhei, né? O William Hendricks, ele coloca, né, que não tem esse propósito arquitetônico, né? Lembrando que há simbolismos, né, que precisam ser interpretados em Apocalipse. Se literal, nós vamos entender como literal, porém, quando há simbolismo, nós precisamos entender. E na linguagem apocalíptica, né, nós vemos ele trabalhar com muitos simbolismos que significam algo, né? Então a ideia aqui de medir, segundo William Hendrickson, é um ato de delimitar para proteger e declarar posse, no sentido como foi lá, ele até coloca aqui no final, né, dos 144 mil selados, no sentido de que
há aqueles que são povo de Deus e ninguém mexe, ou seja, esse ato de medir é simplesmente para delimitar isso, né? O santuário, né, o altar e os adoradores não são uma estrutura física em Jerusalém, então por isso que a gente tem que trabalhar nesse sentido simbólico, mas o símbolo da igreja espiritual, ou seja, todo um povo, não apenas um povo selecionado, né, como partem aí de outras interpretações. O povo redimido que constitui o verdadeiro templo onde Deus habita pelo Espírito, né? E essa medição é a garantia de que em meio ao caos e à perseguição, que a gente vai ver que vai intensificar na sequência, né? E perseguição do mundo, o fiel de Deus está seguro, preservando e pertencente a ele, de forma análoga, como nós já vimos aqui, aqueles selados lá, que são 144 mil do capítulo 7. E a gente vê isso de maneira um pouco mais clara, porque quando abre-se, né, o sétimo selo, a sétima trombeta, que nós vamos ver aqui, né, quando é tocada a sétima trombeta, nós vemos que ali há uma conclusão, um clímax, mas não no sentido, né, como foram das outras, né, de juízo e as coisas acabando, mas nós vemos uma ênfase ali falando do povo de Deus e junto, né, com isso vem esses que foram separados, esses que foram selados, esses que estão ali inclusos nessa medição. Então, nesse sentido, a gente vai precisar harmonizar aqui, né, o capítulo num todo. E aí ele faz a distinção ali, né, da igreja visível e a igreja invisível, né? A distinção entre o santuário medido e o ato exterior. Lembrando que ele está utilizando, né, a linguagem do templo, mas para estabelecer aquilo que significa, né, em todos os tempos, né, a igreja do Senhor. Então ele coloca ali, né, no ato exterior entregue aos gentios, ilustra a diferença teológica entre igreja visível e igreja invisível. De forma prática, irmãos, eu creio que os irmãos já percebem, né, essa distinção, né, que não é o fato de estar na igreja no sentido igreja física, estar dentro do templo, frequentar os cultos, que significa que nós somos cristãos ou significa que todos que estão lá são cristãos, né? O que nos faz realmente ter acesso novamente a Deus, o que nos faz realmente sermos selados ou medidos, né, e fazer parte dessa medição aqui que está dando o texto, é se nós fazemos parte da igreja invisível, né? Claro que o contexto local ele é importante. Ali é um reflexo, ali é onde se unem aqueles que foram alcançados, aqueles que foram salvos. É como dizem, né? O salvo ele quer estar na igreja. Então não existe salvo fora desse contexto. Porém, existem muitos que estão dentro do contexto, mas que fazem parte apenas da igreja no sentido instituição. Está até no hall de membros, está... E aí, gente, vamos lá, né? Eu vou colocar de termo mais prático aqui, né? Muitos calvinistas, muitos que estão há anos no hall de membros, poderão não estar no livro da vida, né? E nós temos que ser realistas com relação a isso, porque as instituições e às vezes a religiosidade faz com que as pessoas percam a essência daquilo que é realmente o evangelho, daquilo que é realmente o chamado da vida cristã. Repito, com a ótica correta, seremos uma bênção no contexto local, seremos uma bênção na igreja e estaremos fazendo parte da inclusão do povo de Deus. Agora, se somente estamos frequentando por frequentar ou porque achamos que estamos no hall de membro, isso nos faz fazer parte do livro da vida, irmãos, aí é um salvo engano, né? E aí é realmente quando a religiosidade toma conta e por achar que tempo de membro ou tempo de igreja faz com que nos tornemos, né, agora aceitos diante de Deus. Então, por isso a distinção, e isso vale, né, a aplicação para os nossos dias de hoje. Então, o ato exterior, segundo Augusto Nicodemos, ele representa aqueles que se identificam externamente com o cristianismo, mas não pertencem ao corpo de Cristo, né? Aqui até o termo correto talvez seria a união mística, né, de Cristo, que é o que a gente fala, né, que nós somos unidos, né, de forma mística a Cristo, místico, né, já trabalhei isso também em alguns cultos com os irmãos, né, não no sentido de misticismo, né, mas de forma que nós não conseguimos explicar, mas nós estamos unidos a Cristo, né, e essa união ela diz respeito à nossa vida hoje, né. Esses por não estarem, né, sob a proteção especial da medição, eles são vulneráveis à corrupção e ao juízo do mundo, que é o que nós vamos ver ali no versículo 1 e 2. E aí o período, né, que também é simbólico, né, de 42 meses, né, 1260 dias, é uma cifra simbólica que representa toda a era da igreja. Então, desde a ascensão de Cristo até o seu retorno. E várias vezes, né? Porque a ideia do amilenismo também é isso, né? O reino milenar, ele vai dar esse mesmo tempo, né? Da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. Então, nós vamos ver isso aqui
recorrente, né, essa forma de interpretação quando ele usa muitas vezes alguns simbolismos para representar esse período. Então o calcar aos pés da cidade santa, né, a igreja na sua manifestação terrena, pelos gentios, as nações, né, o mundo hostil e a Deus. Não descreve um evento futuro de 3 anos e meio, né, como declarado ali, né, mas a condição constante de hostilidade e perseguição que a igreja enfrenta ao longo da história. A ideia de um quadro pintado, né, com algumas referências, na qual ele está dando interpretações maiores, né, e num contexto cronológico maior. Então por isso que a gente, eu acho interessante quando Jesus fala, né, que eles queriam saber lá, né, quando é que vai acontecer isso, e Jesus fala, né, não compete a vocês ficar guardando o dia, a data, compete a vocês viver o evangelho. Então basicamente Apocalipse e esse interesse, né, de Jesus em falar, e a próprio livro de Apocalipse falar em questões futuras, nunca foi para guardar data, irmãos, nunca foi e teve esse sentido, né? A gente não vê uma preocupação, inclusive nos escritos bíblicos, nós não vemos uma preocupação, por exemplo, do apóstolo Paulo em querer saber ou detalhar o dia, ou contar e fazer contagens do dia, mas nós vemos uma expectativa com relação à vinda, uma certeza de que Jesus voltará, e é essa a expectativa da igreja. Então essa coisa de ficar guardando data, será que agora? Será que mudou o presidente? Será que mudou o Papa? Será que mudou? E aí, irmãos, aí nós perdemos. Aí nós perdemos o cristianismo. Em meio a isso, nós começamos a divagar no texto e não a entender realmente a essência do que o texto está dizendo, né? Então, por isso, para trazer para os irmãos, né, que muitas vezes essa linguagem, né, de valores, né, 42 meses, aí o 1260 dias, ela tem um significado simplesmente simbólico, porque é a linguagem apocalíptica. E aqui, irmãos, vem talvez essa, né, a mais difícil, né, porque até então ainda, né, você consegue ter ali referências, né, e aqui é uma confusão de referências. E aí eu queria trabalhar porque provavelmente os irmãos já devem ter ouvido, né, mas quem são as duas testemunhas de Apocalipse? Poxa vida, mas ele não diz explicitamente, ele não fala quem é, ele dá algumas inferências. E aí nós vamos tentar, pela graça de Deus, né, tentar trazer aqui, levantar o que realmente, né, pode significar as duas testemunhas. E realmente, irmãos, nós precisamos considerar que não é uma definição, até porque o texto não diz, o texto não cita nomes e o texto não deixa claro. E o que eu vou fazer aqui é justamente alinhar aquilo que entendo, né, e aquilo que os comentaristas reformados trazem a respeito dessas duas testemunhas. Agora, não vou definir, irmãos. Se você falar, pastor, mas eu acho que pode ser, não tem problema, meus irmãos, porque realmente pode ser, são possibilidades. E aí, Apocalipse 11, né, como tenho visto aqui, no próprio meio tem dificuldades de interpretação e tem possibilidades até distintas, né? Eu vou trabalhar aqui talvez as principais e aí já vou apontar para aquilo que eu entendo que seja. Então a identidade das duas testemunhas é o ponto central da maioria das discussões. Para entender o texto, é crucial ir além de uma leitura literal, né, como já temos trabalhado até agora, fizemos isso até no versículo 1 e 2 há pouco, né? E buscar o simbolismo que João utiliza. As principais interpretações sobre as testemunhas se dividem em duas grandes linhas, né? Que é a literal e a simbólica, né? No sentido de ser realmente, né, duas testemunhas, né? E realmente ali ele estar falando de duas pessoas, né? E o texto por muitas vezes vai dar essa impressão, né? Mas como vimos agora, o texto também dá entendimento de um templo, de uma divisão, de uma metragem, mas nós vemos que ele está utilizando uma linguagem simbólica, né? A interpretação literal, que é o que a gente vai pegar aqui, não é, né, a forma com que eu entendo, mas só para os irmãos verem, e aí eu tenho os argumentos a favor e também tenho os contras, né? A interpretação literal vai dizer que ou é Elias e Moisés ou Enoque e Elias, né? Por quê, né? Elias, né? Porque não foi morto, né? Foi levado ao céu. Moisés, aí muitos vão falar de ter subido o corpo, essas coisas. Então aqui também mais até especulativo, né? Enoque, na mesma inferência de Elias, né? Porque também não passou, né, pela morte. Então a ideia de que eles foram preservados justamente para serem utilizados nesse momento. Então só para ver como também não é uma interpretação que eles saem aí alegórico, né? Eles trazem um certo sentido e as pessoas que pensam assim caminham, né, por esse entendimento. Mas só aqui também, né, irmãos, se a gente pegar, né, aqueles que não passaram pela morte, aqueles que foram ressuscitados, como o texto vai dizer aqui também, né,
nós também temos outros exemplos, né? Enfim, mas essa visão argumenta que as duas testemunhas são figuras históricas, né, que retornarão no fim dos tempos para profetizar, e as duas figuras mais frequentemente citadas são Elias e Moisés, ou Enoque e Elias, né? E aí os argumentos a favor, né? Elias e Moisés, porque o texto vai trazer realmente algumas questões que dão esse entendimento que poderiam ser eles, né? O texto atribui os poderes milagrosos, né? Semelhantes ao deles. Elias, né? O texto vai dizer que ele pôde fechar o céu, né? Para que não chovesse. Versículo 6 aqui vai dizer isso. E Moisés que transformou água em sangue, né? E feriu a terra com pragas, ou seja, também dá alguns apontamentos. Mas, como nós vimos até anteriormente, nós vemos várias referências com Êxodo, né? E naquelas referências nós não citamos momento nenhum Moisés, ou alguém estava ali como sendo Moisés. Então a gente vê que é utilizado muitas vezes uma linguagem que está no Antigo Testamento. E inclusive pode ser uma inferência ao ser falado ali de Elias como sendo profeta, Moisés ali como representante da lei, isso aqui, e também, né, no sentido das pragas, isso aqui até nem é tanto o problema, né? O problema seria você dizer que essas testemunhas são eles, né? Agora, a referência pode ser, e não teria problema nesse sentido. E Elias e Enoque, né? Ambos não morreram, mas foram levados ao céu, que essa é a hipótese, né? E a ideia é que eles retornariam para cumprir a profecia de morrerem na terra, né? Então, é esse o entendimento daqueles que argumentam a favor. E aí os problemas dessa interpretação, né, segundo a visão reformada, eu peguei aqui o William Hendricks e o Hernandes Dias para não prolongar tanto, né? O William Hendricks argumenta que essa visão ignora a natureza simbólica e figurativa de Apocalipse, né? Como falei, é a gente interpretar o versículo 1, versículo 2, que ali não é templo, ali não é coisa, e daqui a pouco, não. Então, se aqui são dois e são duas pessoas, e é Elias e é Moisés, então volta no versículo, porque ali tem que ser, e tudo aquilo que a gente tem trabalhado, ele necessariamente também precisa caminhar de forma literal. Mas repito, como vimos lá desde o início, João não usa essa linguagem literal, por várias vezes ele usa simbolismo, e lembrando, né, que o fato dele ter que passar essa mensagem para a igreja, porque essa mensagem seria vista e lida por um guarda para depois chegar à igreja, aí é lógico que ele vai usar de vários simbolismos, até porque senão a carta nem chegaria à igreja, né? O livro não é um relato jornalístico de eventos futuros, mas uma obra cheia de metáforas e alusões ao Antigo Testamento. Por isso que pode sim ter inferência do Antigo Testamento, mas não necessariamente que sejam literais, como sendo eles mesmos, né? A gente vai ver isso até representado ali na Arca da Aliança, depois, outras coisas. Hernandes Dias Lopes aponta que a identificação das testemunhas como indivíduos literais restringe o significado do texto. Se forem apenas dois homens, a quem o texto se refere quando diz sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Aí soa até estranho, né? A gente vê ali, de repente, Elias, né? Saindo fogo da boca, né? E as coisas. Então, se são homens literalmente, a gente teria também que interpretar ali com esse tipo de literalidade, né? E aí dificultaria o texto, né? Então, como ele diz ali, né? Sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. E aí a interpretação simbólica, né, que eu já vou direto aqui, né, apesar de ter uma inferência também, né, de Antigo Testamento, que pode, alguns vão dizer que poderia ser Zorobabel e agora me fugiu o nome, eu acho que é Josué, se eu não me engano, é Zorobabel e Josué, e ele, acho que está até na frente aqui, mas é uma identificação forte também que se faz com o Antigo Testamento, que até torna-se até mais forte do que Elias e Enoque, mas também é pouco falado, né? Tanto que até esqueci o nome aqui, irmãos. Vamos lá. A interpretação simbólica vai dizer que é a igreja, né? E aí a gente vai tentar trabalhar isso aqui no texto, né? Então a representação simbólica da igreja, o povo de Deus, né? O argumento a favor é o testemunho profético, né? A principal função das testemunhas é profetizar, que é o que está no versículo 3. E a igreja de Cristo, né? É esse veículo para a proclamação da palavra de Deus no mundo. O número 2, irmãos, que o pessoal fica, mas lá diz que é duas testemunhas, né? E aí, conforme o comentário do Leandro Lima, ele diz que o número 2, ele não é literal, mas legal, porque a ideia é que necessita-se de duas testemunhas, né? Ou três testemunhas, que era o que era exigido pela lei mosaica para validade de um julgamento. Então, o termo que ele utiliza
carrega isso na linguagem. Então não é que ele está sendo literal ou dizendo tem que ser duas testemunhas. Ele está usando uma linguagem para dizer que o testemunho realmente é validado. Por quê? Porque ele coloca o número 2 para validar. Porque se ele coloca 1, poderia colocar, mas aí não teria esse entendimento de legalidade. Então o número simboliza a suficiência e a autoridade do testemunho da igreja. Ou seja, o número 2 aqui, né, ele não tem um sentido literal, ou seja, necessariamente precisa ser 2, mas tem um sentido legal, simplesmente para dizer que é um testemunho viável, né, e aceito ali por Deus. Símbolos do Antigo Testamento, né, também as testemunhas são identificadas como as 2 oliveiras e os 2 candelabros, lá citado em Zacarias 4,14, que faz a mesma referência lá, né? As oliveiras apresentam a unção do Espírito Santo e os candelabros, como todas as citações já vistas aqui em Apocalipse, desde o início nós temos falado, o candelabro ele traz esse sentido de representar a igreja. Então aqui fica claro que ele usa o mesmo simbolismo para dar a inferência que o texto está falando sobre a igreja e não falando sobre outra coisa, né? A duração do testemunho, a missão das testemunhas dura ali, né, o período de 1260 dias ou 42 meses, e essa é a mesma duração da perseguição da mulher, que também representa a igreja, como nós vamos ver ali logo à frente, né, Apocalipse 12. Né? Então, se lá ele está fazendo a mesma referência, ele só está utilizando de uma linguagem diferente. Daí a gente vai pegar que mulher lá, que representa a igreja, né, que fugiu para o deserto, tudo. Não, lá mulher tem que ser mulher, pastor. Então perceba, irmãos, que se a gente leva para a literalidade, tudo em Apocalipse vai ter que ser literal. E aí aqueles bichos, gafanhoto, uma cauda de escorpião, cabeça disso, tudo vai ter que ser literal. Então a gente nunca vai poder utilizar, né, em alguma medida ali, a linguagem simbólica. Por isso que dificulta, né, se nós não entendermos a linguagem apocalíptica do texto. Isso indica que os ministérios das testemunhas não é um evento isolado no fim dos tempos, mas a missão contínua da igreja ao longo da era da tribulação, ou seja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é o que nós já trabalhamos aqui. E aí a morte e ressurreição, que a gente pode pensar, poxa, mas então tem que ser pessoa, porque morre, ressuscita e tudo. E aí a morte das testemunhas é o martírio da igreja, né? Representando aqui também, né, através ali da linguagem das testemunhas, que ao longo da história tem sido perseguida e aparentemente derrotada. E se a gente olhar para a história, realmente, vários momentos onde as pessoas acharam que o cristianismo ia acabar, onde Roma, né, destruiria ali o cristianismo, onde surgiu, mas daqui a pouco acaba, e nós vemos aí até hoje, né, um crescimento, e mesmo em meio à perseguição, nós vemos até hoje que onde mais cresce a perseguição, né, e onde mais a igreja tem crescido é justamente em contextos adversos, né, onde a igreja às vezes é proibida de efetuar os seus cultos, onde há uma perseguição contínua, e nesse meio, mesmo em meio a isso, a igreja é perseguida, né, e não é necessariamente, né, a perseguição que faz crescer a igreja, né. Acho que até o Hernandes Dias cita isso, né, que não é que se a igreja for mais perseguida, né, ela vai ser mais fiel, é o contrário, né, se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. E aí vale até para nós, né? Porque se não estamos sendo ou recebendo nenhum tipo de perseguição, vamos questionar, né, o cristianismo que nós temos vivido, né? Porque se há fidelidade, nós sabemos que sempre será contrária ao mundo em qual nós vivemos. Então, a alegria do mundo, né, com a sua morte, no versículo 10, reflete a hostilidade do mundo com relação ao evangelho. Então, a ressurreição, após 3 dias e meio, é a garantia de que, mesmo quando a igreja parece silenciada, o seu testemunho ele é invencível. E a vitória final pertence a Cristo e à sua igreja. E até prefigura um pouco aqui, né, a ideia de 3 dias, né, como se fosse a igreja de Cristo, representando, né, os sofrimentos, as dificuldades de Cristo. Isso aponta até, né, também para essa proximidade, que assim como Cristo sofreu, morreu, ressuscitou, a igreja passa em meio a tribulações por esse mesmo processo. Ela vem, ela sofre, por quê? Porque nós não somos desse mundo, então as dificuldades surgirão. E aí, depois a igreja resplandece aí em glória final. Então a missão profética da igreja no mundo, né, dando sequência, né. Aqui já vou seguindo uma perícope um pouco maior, né? Vou ler apenas aí os versículos 3 e 4. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, são essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Como já vimos aqui as referências de oliveiras e candeeiros, né? As 2 testemunhas são símbolo da igreja em sua missão de proclamar a palavra de Deus. A dualidade ecoa o princípio, né, legal
mosaico, de que um testemunho válido requer 2 ou 3 testemunhas, já trabalhamos também isso há pouco. E a fonte do poder das testemunhas, as 2 oliveiras e os candeeiros, como já vimos a identificação também com Zacarias 4, nos simbolizando, né, ali o azeite do Espírito Santo, ou a unção do Espírito Santo, né, e os candeeiros simbolizando a igreja, o que fica claro aí com relação a linguagem apocalíptica, né? Eles profetizam vestidos de pano de saco, né? Que simboliza luto e arrependimento e a seriedade da mensagem proclamada, porque era isso que simbolizava estar com pano de saco, né? E cinza no Antigo Testamento. A missão da igreja não é primariamente, né, de entretenimento ou afirmação cultural, mas uma chamada solene ao arrependimento diante de um mundo em rebelião. O poder que possuem, fogo da sua boca, como vimos aqui, né, simbólico, fechar o céu, ferir a terra com pragas, eles não devem ser entendidos literais, mas o poder inerente à palavra de Deus que proclamam. E aí o comentário de Hendricks, né, com Hernandes Dias, a pregação do evangelho funciona como uma espada de 2 gumes, porque ela traz juízo e condenação para aqueles que a rejeitam, né, fogo e pragas, e vida para os que a recebem. E aí volta no Apocalipse 10 a mensagem agridoce, né, doce, mas depois tem um gosto amargo por causa desse misto, né, de justiça e graça, né, juízo e graça caminhando ali sempre juntos. O versículo 7, né, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles. Depois nós vamos ver essa linguagem da besta também mais à frente, né? E as vencerá e matará. Mas depois dos 3 dias e meio, o espírito de vida, e aí falando aqui o que eu acabei de colocar, né? A vitória através do sofrimento, porque a igreja segue o padrão de Cristo, né? Então a besta que surge do abismo representa o poder político demoníaco do mundo, né? E a força do mundo, né? Radical, oposto a Deus. A morte das testemunhas simboliza os momentos da história em que a igreja foi severamente perseguida e onde parecia que ela iria morrer, mas que nós vemos a igreja novamente ressuscitar ou voltar aí novamente. Então a aparente derrota é revertida de forma espetacular, a ressurreição e a ascensão das testemunhas após 3 dias e meio, um período curto definido de triunfo do mal. Assim como Cristo foi crucificado, como já colocamos aqui, assim a igreja também passa em meio às dificuldades, tribulações, mas ela resiste e triunfa no final. O 7º anjo trocou a trombeta, e aqui já caminhando, né, para a nossa parte mais conclusiva. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí a sessão ela vai finalizar com a 7ª trombeta, né? O anúncio aí do anjo, e aí nós não vemos mais, né? Como vimos nas anteriores, né? Quando chega na 7ª parte, dá uma impressão de dificuldade ainda maior e tudo. E apesar de lá também vemos a igreja superando, mas aqui a ênfase, né, está justamente no povo de Deus, né? Ao toque da 7ª trombeta, ele não introduz um novo juízo, mas ele declara o clímax da história, quase que fechando, né, essa outra série de 7, né? E a voz celestial anuncia no tempo verbal grego, auristo, né, que se tornou, indicando um evento decisivo e concluído do ponto de vista divino, ou seja, na mente de Deus já aconteceu. O governo usurpador do mundo foi definitivamente e finalmente reclamado por seu legítimo rei, que no caso é o nosso Senhor Jesus. E aí, versículo 18, falando ali sobre esse misto, né, adoração e juízo, né, os 24 anciãos, adoração, né, do reconhecimento que Deus assumiu o seu grande poder e passou a reinar. Esse reinado consumado traz consigo 2 realidades inseparáveis, que é a vinda de Jesus, né? Tanto aqueles que serão levados, aqueles que passarão por um eterno juízo, mas aqui ele fala no sentido de o galardão, né, para os seus servos, profetas e os santos, e o juízo final e a destruição dos que destroem a terra. E aí, irmãos, que é a primeira vez que aparece aqui, já para ter a definição, né? O que é o galardão? E aí eu coloquei uma definição aqui na teologia reformada, o conceito de galardão ou recompensa, né? Tem gente que acha que vai ter triplex no céu, irmãos. Tem gente que acha que vai ter condomínio fechado no céu. Mas é entendido, né, estritamente sobre a doutrina da graça soberana de Deus, né, que é o estabelecimento do sola gratia. Ele nunca é visto como um salário, ou uma dívida, ou um pagamento por mérito humano. Nossas obras, mesmo as melhores, são imperfeitas e manchadas pelo pecado, sendo incapazes de merecer qualquer coisa de um Deus santo. Então, como entender essa promessa de recompensa? Para aqueles que já são aí do contexto reformado, vão lembrar do comentário de Calvino, né, quando ele diz ali que quando Deus recompensa das boas obras de um crente, ele está, na verdade,
coroando seus próprios dons em nós. Basicamente, irmãos, fazemos o que fazemos e conseguimos fazer o que fazemos porque o Espírito Santo está em nós, ou seja, o poder de Deus em nós. Fazemos boas obras somente pela graça de Deus. Então, aqueles que fazem mais, menos, não faz diferença, porque é Deus operando na pessoa. Então, nesse sentido, não há distinção. Um outro exemplo que eu gosto de dar, irmãos, que eu ouvi uma vez um pastor falando, é do copo, né? Copo, jarra, um recipiente maior, e ele fala, ó, pensa que todos eles estão cheios. Então, você olhar, dá a impressão que, poxa, mas a xícara está menor, a jarra está média e tem uma jarra maior, mas se ambos estão cheios, irmãos, acabou a satisfação. Então, a ideia é justamente essa. No céu não tem inveja, não tem mais crente e menos crente. No céu existe satisfação num Deus e entendimento de que estão ali por causa dele. E aquilo que fizeram foi por causa dele. Ou seja, eles devolvem essa glória novamente a Deus. Então, a ideia de galardão, né, como muitas vezes a gente tem essa questão meritória, né? Não, eu vou fazer porque meu galardão vai ser alto. Salvo engano, né? Porque se fazemos o que fazemos é justamente por graça de Deus. E se temos esse entendimento de que não, vou fazer porque meu galardão será maior, aí nós já conseguimos ver pecado, orgulho e muitas coisas que não estão na vontade de Deus. Então a visão final com a abertura do santuário celestial e a Arca da Aliança, também, né, sendo vista aí, simboliza a consumação da promessa pactual de Deus, ou seja, pegando aqueles elementos do Antigo Testamento e agora consumando eles no Novo, né? A arca que representava a presença de Deus no meio do seu povo, agora é plenamente visível, ou seja, restaurou novamente, significando que a barreira do pecado foi removida e a comunhão perfeita e sem véus entre Deus e a humanidade redimida foi restaurada. É uma antecipação da Nova Jerusalém. Então, concluindo, irmãos, Apocalipse 11 não é um roteiro literal do fim dos tempos, mas um espelho teológico da igreja ao longo da história. O capítulo assegura que a verdadeira igreja, divinamente medida, como vimos lá, preservada, selada, mantida, cumpre sua missão profética em um mundo hostil, né? De que maneira, né? Prefigurando ali nas duas testemunhas. Seu sofrimento e aparente derrota não são o fim da história, mas um reflexo no caminho de Cristo que leva da cruz à ressurreição. Ou seja, a igreja prefigura aquilo que Cristo passou. E apesar da perseguição, a vitória final e absoluta pertence a Deus, cuja soberania será proclamada pela sétima trombeta, consumando a história com justiça, galardão e redenção. É isso, meus irmãos. Então, que Deus assim nos abençoe e que possamos ecoar na nossa mente a mensagem de Apocalipse 11.